Olá, queridos, boa noite, a paz de Jesus. Espero que todos estejam bem. Espero que todos nós estejamos debaixo da direção da palavra do nosso Deus. Amém. Nessa noite eu queria convidar você a meditar comigo um texto da palavra do Senhor que se encontra lá em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 39. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao verso de número 39. Amém? Diz assim então a palavra do Senhor para nós. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, os levaram assim como estava no barco, e outros barcos os seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que, mesmo que já estava a se encher de tantas águas. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o seu travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento, então, imediatamente se aquietou e fez-se grande bonança naquele dia. Amém? Palavra do Senhor para nós, filhos do nosso Pai eterno. Amado, nós estamos vivendo dias difíceis, dias de fragilidade, mas eu quero trazer a sua memória nesse dia, a esperança. Eu quero te trazer à memória aquilo que pode gerar esperança, como disse o profeta Jeremias no seu tempo e na sua época. Amados, existe um ditado que diz que o mar revolto é que faz o bom marinheiro. Entretanto, eu quero te dizer que o mar ele só aperfeiçoa aquilo que o marinheiro já possui. O mar ele só vem aperfeiçoar aquilo que o marinheiro já carrega em si. Por isso eu quero te orientar, te dizer neste dia, não espere as coisas ficarem difíceis para você buscar o Senhor. Mas cultive a sua fé em Deus, todos os dias da sua vida, todos os momentos, em cada situação, em cada hora. Cultive a sua fé e deixe o Senhor a fortalecer, para que você possa se alimentar daquilo que a sua fé em Deus irá gerar em você. O apóstolo Paulo, em certo momento, disse assim: olha, tomai toda a armadura de Deus para resistir o dia mal. Nós só vamos conseguir resistir o dia mal, impedindo que ele roube a nossa paz, a nossa alegria, quando nós estivermos revestidos de tudo aquilo que só o Senhor pode derramar sobre nós. Quando nós estivermos revestidos de tudo aquilo que só o nosso Pai pode gerar e ministrar sobre as nossas vidas. Amém? E continuando então a nossa campanha, o tema da nossa campanha, nós estamos em campanha sim, nós não paramos, nós continuamos buscando e olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E nossa campanha, ela foi gerada em Deus para trabalhar em nós, ministrar em nós acerca da fé que agrada o coração do Pai. Então, no dia de hoje, eu quero trazer mais uma palavra ao seu coração sobre a fé que é fortalecida no Senhor nos tempos de dificuldades. A fé que é fortalecida no Senhor em dias de tempestade, de ventos fortes. Então, nessa hora, eu queria convidar você a olhar para o texto que acabamos de ler, onde aqui nós temos um convite, sim, um convite de Jesus. Ele acabou de fazer um convite aos seus discípulos, quando ele diz assim: olha, passemos para a outra margem. Jesus aqui ele fez um pedido aos seus discípulos. E é interessante que quando Jesus ele chama os seus discípulos a atravessar o lago da Galileia, ele conhecia aquela região. Ele sabia como algumas coisas aconteciam naquele lugar. E ele sabia então que perigos e riscos eram algo inerentes à condição daquele ambiente. Era algo pertencente àquele lugar, perigos e riscos. Porque todo navegador ele sabe que nem sempre, nem todo dia o mar está bom, o mar está tranquilo. Só que aí eu quero te lembrar sobre qual palavra nós somos direcionados, queridos? Porque os discípulos, eles foram liberados, eles foram direcionados a estar naquele lugar debaixo da palavra do Senhor, sim, de Jesus. Por isso, queridos, nós somos chamados a olhar para Jesus nos tempos de calamidades, nos tempos de dificuldades. Porque foi a palavra de Jesus, foi o pedido de Jesus que levou aqueles homens a estar naquele lugar. Então nós somos chamados em tempos difíceis a olhar para Jesus, aquele que nos chama, independente daquilo que está à nossa volta nos cercando. E eu queria te perguntar nesse dia, nessa hora, quem está conduzindo o barco da sua vida? Você está debaixo de qual palavra?
você está debaixo da palavra de Jesus, do chamado dele. Então, querido, não tema. Não se apavore, não desanime, não se espante, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor nos céus e na terra. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da morte, Ele é o Senhor de todas as coisas que acontecem. Então, quer andemos, quer paremos, que possamos estar debaixo da palavra do Senhor. Porque quando estamos debaixo da palavra do Senhor, ainda que o dia seja mau, ainda que a tempestade venha, nós não seremos atingidos de modo a essa tempestade destruir a nossa vida. Porque Jesus estará conosco e Ele zela para cumprir a sua palavra, aquilo que Ele libera sobre as nossas vidas, amém? Então, querido, Jesus está com você nesse barco, não se apavore, Ele está cuidando de todas as coisas. Só que algo intrigante acontece, é isso que eu quero chamar a sua atenção também, é que aqueles homens, aqueles discípulos, eles eram pescadores experientes. Eles, muitos períodos da sua vida, eles tinham a prática da pesca como seu sustento. Então, eles conheciam essa arte. E eles também conheciam aquela região da Galileia, e eles sabiam que aquela situação acontecia. Só que, queridos, naquele dia ocorreu um evento que, humanamente falando, era irreversível. O barco estava a ponto de se romper, os ventos estavam assolando aquele barco, ele poderia virar. As águas, o texto diz que começaram a entrar dentro do barco. E começou então os questionamentos dos discípulos, onde eles perguntavam: Senhor, não te importas que pereçamos? Senhor, não te importas que nós iremos padecer? Não te importas conosco? Não te importas se nós morrermos? E aí eu quero chamar a sua atenção para aquilo que o salmista já dizia há tempos atrás. Quando ele diz assim: a criação e o firmamento declara a grandeza de Deus, declara os feitos das suas mãos. Queridos, algo é irrevogável e é certo acontecer naquele dia. Que, embora os discípulos estivessem com medo, embora eles estivessem inseguros, embora eles levantaram questionamentos, perguntando: Jesus, não te importas que perecemos? Algo aconteceu. O vento, as ondas, a tempestade serviu para testificar e para confirmar, para declarar, para mostrar a grandeza de Jesus Cristo, a grandeza do seu poder acima de qualquer situação, acima de qualquer dificuldade que, humanamente falando, seja impossível de ser solucionada. Jesus, ele tem o poder nos céus e na terra para resolver qualquer situação. Tudo nos céus e na terra está sujeito à autoridade do Senhor. Tudo nos céus e na terra está sujeito à sua voz de comando. Nada escapa à voz de Jesus e tudo nos céus e na terra tem que se submeter à voz dele. Por isso, querido, eu quero te direcionar nesses dias e dizer a você: não se desespere, não importa se o dia mal se levanta, não importa as dificuldades, não importa o coronavírus, tudo nos céus e na terra está debaixo da voz e da autoridade de Jesus. E é o seu tempo, quando ele bradar dos céus, todas as coisas têm que voltar ao seu lugar, todas as coisas têm que obedecer, porque ele é o Senhor de todas as coisas, amém? Por isso, nesse tempo, eu queria te orientar e te conduzir a buscar o Senhor. Não se apavore, acalme-se, tenha fé, creia nele, permita que nesse tempo Jesus aperfeiçoe a sua fé, permita que nesse tempo Jesus fortaleça a sua fé, para que ela seja alicerçada no Senhor e para que ela ganhe raízes profundas nele, para que ele ganhe raízes extremamente profundas no Pai. E aí eu lembro, querido, eu queria convidar você a ler junto comigo a palavra do Senhor que está lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, diz assim para nós: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folhagem permanece verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar os seus frutos. Amado, aqui Deus levanta o profeta Jeremias em um tempo de eminência de cativeiro, em um tempo onde a destruição está para assolar o povo de Israel. E o Senhor então levanta o profeta Jeremias para dizer ao povo: olha, alicerça a sua fé em mim. Aproveite esse tempo para aprofundar a sua intimidade comigo.
E ele nos compara à árvore. Ele diz assim, olha, o homem que confia no Senhor é como a árvore, que quanto mais permite que suas raízes se aprofundem no solo, ela não teme o dia da sequidão. Essa árvore, no dia da seca, no dia da falta de água, ela continuará a viver, porque as suas raízes já estarão tão profundas no solo que ela vai continuar com as suas folhas verdes e dando seu fruto, porque ela já está tão profunda no solo que ela consegue penetrar e acessar os lençóis mais profundos de água. Então, querido, que eu e você possamos permitir que o Senhor nos aprofunde em intimidade com Ele, para que possamos nos alimentar das águas vivas do Espírito Santo, para que possamos nos alimentar das águas profundas do Senhor, águas que vão nos nutrir com esperança, com vida, com alegria, com paz, com ânimo, para enfrentar todos e quaisquer tempos de dificuldades ou de seca na nossa vida. Porque, amados, por mais que as situações possam estar difíceis, nós iremos estar verdes, né? Nós iremos estar esperançosos no Senhor, dando os nossos frutos no tempo do Senhor. Porque, amados, muitos irão olhar para você e dizer, como pode você estar em paz, como pode você estar alegre com todas essas situações, e você irá dizer, eu não me alimento das informações que eu vejo no WhatsApp, eu não me alimento das informações que eu vejo no Facebook, na televisão, não. Eu me alimento das informações que o Espírito Santo tem me nutrido. Eu me fortaleço naquilo com que o Espírito Santo tem me alimentado, amém? Então que nesses dias você permita ao Senhor te levar a uma fé que vai estar alicerçada e profundamente gerada no Pai. E com isso eu quero também trazer a sua vida nessa manhã, nesse dia, aonde Jesus estava naquele barco. A Bíblia diz que Jesus estava na polpa daquele barco, e eu creio que não foi à toa. Jesus não estava naquele lugar por acaso, ao contrário. Naquele lugar do barco era o lugar onde as ondas do mar tinham menos impacto, as ondas assolavam menos o mar, se sentia-se menos o impacto dessas ondas. E eu creio que não foi à toa, querido, porque nós temos um lugar em Deus, nós temos uma posição no Senhor para nós. Talvez nós não estamos rompendo na nossa vida, talvez você não está rompendo na sua vida, porque você está no lugar errado, você está com o posicionamento errado. Porque, amados, do lugar errado, nós só conseguimos ver a força dos ventos, mas do lugar certo, nós conseguimos descansar no Senhor, como Jesus fez no Pai naquele dia. E o fato de Jesus ele estar descansando, o fato de Jesus estar dormindo naquele dia, não significa que o Senhor não estava a par da situação. Não significa que o Senhor não se importava com aquela situação. Não significa que o Senhor não estava lidando com aquela situação de uma forma responsável. Não, o Senhor estava junto com eles no barco. Então, se o barco perecesse, se o barco afundasse, Jesus também iria afundar. Mas algo que fazia parte da vida de Jesus, algo pertencente à vida de Jesus, era o fato de Jesus sempre viver a realidade dos céus acima das realidades da terra. Jesus ele sempre olhava para as coisas pela ótica dos céus e não pela ótica humana. Por isso Jesus, certo dia, ele disse assim, olha, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Em outro momento, lá em João, capítulo 8, Jesus vai dizer assim, olha, vós sois cá de baixo, eu sou, no entanto, lá de cima. Ele está dizendo, olha, vocês são aqui da terra, mas eu sou lá do céu. Jesus conhecia a realidade do céu, Jesus conhecia a manifestação dos céus, porque de lá ele veio. Então, nesses dias, querido, que nós possamos conhecer o Pai, a sua realidade, o seu modo de agir, porque isso será determinante para que nós possamos descansar no Senhor no tempo da adversidade. Isso será determinante para que nós possamos relaxar no Senhor no tempo da calamidade. E você, nesse dia, como está a sua fé? Ela está voltada para o Pai, para aquilo que o Pai quer te mostrar? Ou ela está alicerçada, olhando para os ventos, olhando para a força da tempestade? Por isso, querido, permita que Jesus aperfeiçoe essa sua fé, aperfeiçoe e fortaleça
a sua fé no Senhor, no Pai, porque Jesus conhece o Pai, Ele conhece tudo aquilo que importa nós vivermos na terra de acordo com aquilo que os céus têm para nós. Ele conhece as realidades dos céus e sabe que ela é bem maior do que a realidade humana para nós aqui. Então, que você permita que o Senhor, que essa fé gerada no Senhor, te mostre aquilo que o Pai quer para você nesses dias. E aí, querido, eu lembro de João na ilha de Patmos. João estava preso, ele estava em um momento de dificuldade, um momento de perseguição, e ele viu os céus abertos, ele viu o Cordeiro de Deus em pé no meio do trono, com um cetro de ferro nas mãos, a fim de reger as nações. Num tempo de perseguição, num tempo de prisão, João está vendo o Cordeiro de Deus, está vendo Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus, com um cetro nas mãos. O cetro, querido, significa governo. Sim, Jesus, ele tem o governo, o controle de todas as coisas nas suas mãos. Então, que nesses dias, que nesse momento, você possa olhar para o Pai e permitir que a sua fé nele te mostre aquilo que o Senhor tem para você. Por isso, querido, para nós, neste dia, a palavra é: concentre-se no Pai e não na força dos ventos. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele fortaleça a sua fé e que você crie raízes profundas no Senhor, ao ponto de você continuar esperançoso, ao ponto de você continuar com um olhar, com uma vida, né, radiante, porque o sol da justiça estará te alimentando em todos os momentos da sua vida, amém? Essa é a fé que nós temos e podemos gerar no tempo de calamidade, uma fé que vai aprofundar a nossa vida de intimidade com o Senhor, ao ponto de vivermos na terra sim, de respondermos às necessidades da terra sim, mas não com respostas humanas, mas com respostas segundo a realidade dos céus. Foi isso que Jesus fez. A fé dele nunca foi negligente, sempre foi uma fé madura e sensata, mas ele não respondia os problemas da terra com respostas da terra. Ele respondia sim os problemas da terra com respostas dos céus. Então que nós possamos nestes dias buscar essas respostas em Deus, através de uma fé que nos leve a uma vida de oração e nos fortaleça e aprofunde as nossas raízes no Pai. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer. Obrigada, Senhor, porque em Ti nós temos o sim, o amém. Obrigada, Pai, porque em Ti nós temos a certeza de um Deus que está conosco, de um Deus que não nos deixou no meio da tempestade, mas que está esperando o tempo certo, o tempo exato de se manifestar. Porque quando o Senhor se manifestar, Pai, quando o nosso Redentor se levantar, todo vento cessará, toda situação difícil, Senhor, terá fim, todo vírus, toda doença, Senhor, irá cessar, porque na sua voz nada nem ninguém pode resistir. Por isso, Pai, abençoe-nos nestes dias, para que possamos aprofundar nossas raízes em Ti, ao ponto de descansarmos no Senhor. O mar e o vento, Senhor, vão continuar soprando, mas os nossos olhos não estarão mais neles, estarão em Ti, no Deus da nossa salvação, que nos fortalecerá a cada novo dia para enfrentarmos e vivermos de forma plena a vida que o Senhor tem proposta para nós nessa terra. Por isso, abençoa-nos, Pai. Sê conosco, Jesus. Aperfeiçoa-nos, Espírito Santo, para vivermos a realidade dos céus aqui na terra. É o que nós oramos no nome vivo de Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, querido, e te guarde. Compartilhe esse vídeo e até o próximo momento juntos por aqui, tá bom? Deus te abençoe.